Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre O Diabo é Namorado, que é uma novela do Jacques Cazotte, publicada originalmente em 1772. E esse é um texto bastante importante porque, de acordo com vários estudiosos, ele é o precursor do fantástico, não só na França, onde esse gênero só se estabeleceria de fato a partir de 1830, que foi quando a obra do Hoffmann passou a ser traduzida para o francês, e não só para o francês. Se você pega a literatura russa, por exemplo, é a partir da década de 30 que se observa de maneira cada vez mais frequente textos que flertam com o fantástico hoffmanniano, e isso se deve, em grande medida, a essas traduções da obra deste autor que começaram então a circular por toda a Europa a partir deste período. Mas voltando aqui ao texto que mais nos interessa para esse vídeo, essa novela é tida como a precursora do fantástico, não apenas na França, como eu dizia, mas também desse gênero de modo geral, uma vez que essa narrativa trabalha muito bem com várias daquelas características que depois o Todorov elencaria como definidoras do gênero fantástico. Evidentemente que eu faço aqui menção, mais uma vez, à Introdução à Literatura Fantástica, que é um livro do Todorov que eu sempre menciono aqui no canal, falo dele com certa frequência. E neste livro o autor faz então uma distinção que, por mais que não se aplique a todos os casos, ainda assim nos ajuda a entender muito bem como se comporta um determinado tipo de texto. Mas enfim, então aqui o autor faz uma distinção entre o fantástico, o estranho e o maravilhoso. E uma vez que eu já falei sobre essa distinção com mais vagar em vários outros vídeos, eu vou aqui dar apenas uma pequena pincelada, certo? Para o Todorov, o fantástico nos apresenta a uma realidade igual à nossa e em seguida introduz nessa realidade um elemento aparentemente sobrenatural e que, por isso mesmo, não pode ser explicado racionalmente. E isso acaba gerando uma hesitação, tanto no leitor quanto no personagem, entre uma resposta racional ou uma resposta sobrenatural a esse evento que aparece, que surge na narrativa. Portanto, essa hesitação é, de acordo com o Todorov, a principal característica definidora do fantástico como gênero literário. E aí, sobre isso, ele diz o seguinte, entre as páginas 30 e 31 desta minha edição do livro. No mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. E aí, mais abaixo, ele prossegue. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. Já no que se refere ao estranho, o Todorov diz que ele, em alguma medida, se assemelha ao fantástico, no sentido em que ambos apresentam uma representação mimética da nossa realidade. Então, no estranho nós também entramos em contato com uma realidade muito próxima da nossa, porém a diferença é que o evento aparentemente sobrenatural que surge em um texto estranho, ele pode ser explicado racionalmente, e é aí que esse texto ele fica muito mais próximo da estranheza do que de algo fantástico, porque, como eu disse antes, a explicação para algo sobrenatural no fantástico vai por outras vias que não a racionalidade. E por fim, o Todorov menciona o maravilhoso como esse tipo de texto que nos apresenta a uma realidade que segue leis diferentes daquelas que regem a nossa realidade concreta, né? Então, novamente, eu já falei bastante sobre esse texto do Todorov em outras ocasiões, por isso que eu não vou me alongar muito aqui, mas em todo caso fica aqui essa minha sugestão de leitura extra, de leitura complementar, digamos. Mas enfim, voltando aqui à novela do Jacques Cazotte, em O Diabo é Namorado, essa hesitação do fantástico,
se liga principalmente às contradições da época em que o texto foi escrito. Veja lá, se por um lado nós estamos falando ali, como eu disse, a novela foi publicada em 1772. Então, se por um lado nós estamos falando do século das luzes, com toda aquela sua postura racionalista de valorização da ciência e coisa do tipo, por outro lado, a novela nos mostra a persistência de ideias, de discursos, de símbolos, de imagens ligadas ao oculto e ao misticismo, de modo a resistir àquele mesmo racionalismo iluminista. De modo que um iluminado, a partir da leitura aqui dessa novela, pode ser tanto uma pessoa ligada à razão, às luzes da razão, quanto uma pessoa que se iluminou misticamente. E aí existe uma coincidência interessante, porque pensar o gênero fantástico pressupõe pensar um tipo de texto que questiona e problematiza a nossa relação com a realidade, né? E aí você pensa que esse tipo de texto surge, se nós formos colocar como marco zero desse gênero fantástico, surge então no século XVIII, ali em meio a toda essa ideologia racionalista proposta pelo iluminismo. Então veja, o gênero fantástico surge nesse período marcado por uma postura cética em relação a tudo aquilo que foge da realidade mais concreta. E essa nova postura, quer dizer, esse olhar racional, graças ao iluminismo, sobre a realidade, essa nova postura, então, partia do próprio Estado, na medida em que nós lembramos que, desde o início do século XVIII, já não havia mais, por exemplo, julgamentos por bruxaria em solo europeu. Isso já nos mostra essa virada no modo de olhar, no modo de interpretar a realidade. Então, por um lado, havia esse enfraquecimento de uma visão religiosa e sobrenatural das coisas, mas, por outro lado, o fantástico, como gênero narrativo, demonstra uma necessidade por algo que fugisse do real. Ou seja, a hesitação e a dúvida que nós associamos ao fantástico acabam suprindo aquele espaço deixado pelo esvaziamento de uma mentalidade religiosa no século XVIII. Então veja, assim como o leitor hesita entre a explicação racional e sobrenatural para os eventos narrados, o protagonista do livro também vai hesitar entre diferentes posturas, entre posturas que em alguns momentos chegam a ser antagônicas ao longo dessa narrativa. Então, por exemplo, logo no início, ele oscila entre o ceticismo e a crença no sobrenatural. Mais adiante, ele hesita entre se relacionar ou não com uma mulher. Logo na sequência disso, ele hesita entre acreditar ou não que essa mesma mulher é o próprio diabo, né? Depois, mais adiante na narrativa, ele oscila o tempo todo entre a esfera divina, que é aqui representada na figura da mãe dele, e a esfera diabólica, quando a gente pensa em outra personagem aqui, que é a tal mulher com quem ele fica em dúvida se deve ou não se relacionar. E, finalmente, esse protagonista hesita entre o sonho e a realidade quando acontece a última reviravolta do texto, que pode até não agradar todo mundo, mas é graças a essa última reviravolta que o fantástico se mantém ao longo de toda a narrativa. Além disso, a própria palavra diabo, que não aparece aqui apenas no título do livro, mas aparece também de maneira mais literal, na medida em que o protagonista ele faz uma espécie de pacto com o diabo. Mas enfim, a própria palavra diabo já carrega em si uma duplicidade de sentido que induz a hesitação. Ou seja, eu vou encarar o diabo a partir deste ou daquele sentido. Isso porque diabo pode significar aquele que divide, o divisor,
mas também o diabo pode ser aquele que ilude, aquele que induz ao erro. E de fato, pensando em termos mais simbólicos, o diabo aparece na literatura pré-romântica, como é o caso aqui deste O Diabo Enamorado, do Casotti, como uma força que divide o sujeito em duas esferas, o corpo e o espírito. E aqui não vai ser muito diferente disso. Mas, se o diabo é também aquele que ilude, isso explica tanto as metamorfoses do diabo ao longo da novela, quanto o jogo de sedução que esse personagem promove para tentar conquistar a alma e, de certa maneira, o amor do personagem protagonista. Tudo começa então durante uma conversa que está acontecendo em uma mesa de bar, e nessa mesa estão reunidos alguns rapazes que conversam de maneira um pouco acalorada sobre temas ligados ao oculto. Então eles estão falando sobre a cabala e principalmente sobre a veracidade ou não de algumas doutrinas que se diziam capazes de conjurar espíritos para conseguir poder. E um dos rapazes que está ali participando dessa conversa é o Álvaro, que será nosso protagonista, e que se define antes de tudo como um sujeito curioso. Mas veja, a curiosidade de Álvaro é ligada principalmente ao sobrenatural, diferente daquela curiosidade totalizante que nós temos no Fausto lá do Goethe, ou então lá do Marlowe, enfim, né? Veja que existe essa diferença nesses níveis de curiosidade desses dois personagens. O Fausto, a curiosidade dele abarcava toda a realidade física e metafísica, ao passo que a curiosidade do Álvaro, aqui do Casotti, ela se restringe a esse campo do sobrenatural. Acontece que por ali também estava, por ali naquele bar, também estava um forasteiro, que depois de ouvir um pouco da conversa, propõe ao Álvaro que ele se torne o seu mestre nessa arte de manipular o mundo dos espíritos. E para provar que ele consegue mesmo fazer isso, o tal forasteiro, que quer ser o mestre do Álvaro, faz um truque ali para driblar o ceticismo do rapaz. E, de fato, esse truque acaba dando certo, porque o Álvaro fica muito impressionado com aquilo. Não vou falar a natureza desse truque. Só que o problema é que a iniciação em ordens esotéricas é sempre muito longa, ela demanda muito tempo, e muito estudo principalmente. Só que o Álvaro era um rapaz impulsivo, apaixonado por essa curiosidade, como ele mesmo diz em dado momento, né? Era um rapaz novo, cheio de pressa, muito jovem ainda, de modo que ele julga que, apesar de ter pouco tempo nessa área do ocultismo, ele já estaria preparado para conjurar alguns espíritos. Por isso mesmo, o agora mestre do Álvaro leva esse rapaz até uma caverna, desenha alguns símbolos no chão, acende algumas velas e ensina um feitiço de conjuração para que o Álvaro passe por um teste. E eu gostei de toda essa sequência, de todo esse trecho que se passa na caverna, porque, em primeiro lugar, esse trecho insere a novela em um tipo de narrativa iniciática que me fez pensar que talvez esse texto possa ser lido como uma espécie de romance de formação. Digo uma espécie porque, afinal de contas, como eu disse antes, trata-se de uma novela. Mas, além disso, eu gostei desse trecho porque tudo é descrito como se fosse uma ilusão. Então, você fica naquela hesitação entre isso está acontecendo mesmo ou esse rapaz está dormindo, né? E isso me fez lembrar, essa descrição fantasmagórica ou fantasmática das coisas, me fez lembrar do mito da caverna do Platão, né? O que é muito irônico, porque no texto do Platão, a pessoa sai da caverna e passa a usar a razão, ao passo que aqui na novela do Casotti, a saída da caverna coincide com o início do contato com algo da ordem do irracional, do metafísico, do sobrenatural. E pelo visto, o Álvaro tinha ali jeito para essa coisa de ocultista,
porque apesar do seu pouco treinamento, ele de fato consegue evocar uma entidade ali, mais especificamente ele consegue evocar Beelzebub, né, que, enfim, é um demônio muito importante, etc e tal. E Beelzebub primeiro se apresenta como uma cabeça de camelo grotesca, depois ele surge como um cachorro, que novamente me fez lembrar lá do Fausto, porque eu não sei se vocês se lembram disso, mas Mefistófeles, ele entra em contato com o Fausto primeiro na forma de um cachorro, que é levado pelo Fausto até seu escritório, e aí então é que ele revela sua verdadeira forma. Mas enfim, então o Beelzebub aparece aqui na novela primeiro como uma cabeça de camelo, depois como um cachorro e finalmente como um empregado que vai ficar ali servindo o Álvaro. E aí a gente vê a ingenuidade desse rapaz, porque ele faz esse ritual todo, ele invoca o diabo para ficar pedindo para ele tocar música, para ele fazer comida, essas coisas assim, cotidianas. Sendo que, como eu disse antes, as pessoas faziam essas supostas invocações em troca de poder. E depois então de ser subjugado pelo Álvaro, o diabo se transforma em uma mulher muito bonita chamada Biondetta, que passa então a acompanhar o protagonista pelas viagens que ele vai fazendo, porque a narrativa se passa principalmente em Nápoles e em Veneza, mas em determinados momentos o protagonista vai até algumas cidades da França e ele prossegue essa sua viagem até chegar à Espanha, porque a sua família é da Espanha. E durante todas essas viagens, a Biondetta tenta o tempo todo seduzir o Álvaro, que não lhe dá muita atenção, já que ele sempre mantém em mente que por mais bonita e por mais submissa que seja, aquela mulher é na verdade um demônio disfarçado. E aqui já começam algumas hesitações interessantes, porque ainda que nós saibamos que a Biondetta tem essa origem sobrenatural, o sentimento que ela nutre pelo protagonista é um sentimento bastante humano. Como o título do livro sugere, parece que esse diabo está apaixonado, está enamorado pelo seu senhor, que é aquele mortal, né? Porém, como eu disse antes, a palavra diabo também significa aquele que ilude e induz ao erro. Ou seja, talvez esse enamoramento, esse aparente sofrimento dessa moça para com o Álvaro, não passem de mais uma das inúmeras artimanhas que o diabo usa para tentar seduzir o rapaz. Outra coisa a se pensar aqui é que a Biondetta, por ser esse ser, essa criatura sobrenatural, ela não tem alma. E por isso mesmo, dentro da tradição do pensamento cristão, por não ter alma, ela não conhece o pecado. E se ela não conhece o pecado, então ela é totalmente livre para saciar qualquer tipo de desejo que o Álvaro possa ter. E veja bem, fica bem claro ao longo da narrativa que o Álvaro tem uma educação muito rígida em princípios cristãos, então ele tem de lidar com a culpa, ele tem de lidar com essa consciência do pecado, e aí se relacionar com a Biondetta seria, de certa maneira, se livrar de toda essa culpa, se livrar de todo esse peso de ser um pecador, né? Sabendo disso, o rapaz passa a resistir ainda mais às investidas da moça, e é por isso que ela muda de estratégia, digamos assim, e passa a procurar nele uma relação muito mais sentimental do que física. E é a partir disso que a resistência do protagonista vai aos poucos baixando, porque ele pensa, se esse ser é um ser diabólico, será que o diabo conseguiria nutrir um sentimento tão elevado como é o caso do amor? Então é como se o Casotti nos mostrasse nessa novela que o demônio que passa a acompanhar o Álvaro é muito mais interno do que externo a ele, ampliando, portanto, a tensão da narrativa para uma disputa metafísica que se passa nesse sujeito que se vê dividido entre o bem e o mal. Só que, como a Biondetta é um ser fantástico,
ela acaba se disfarçando de escudeiro para poder acompanhar o Álvaro sem chamar muita atenção. E isso acaba reforçando a ideia de que, no livro, o pacto estabelecido entre Álvaro e o diabo é uma forma de se colocar como pária, já que a relação entre os dois protagonistas os coloca à margem da sociedade. Só que é claro que esse disfarce não dá muito certo, porque logo uma mulher acaba se apaixonando pelo protagonista e percebe que aquele escudeiro é, na verdade, uma outra moça. E essa mulher que se apaixona por Álvaro e que descobre toda a verdade, quer dizer, toda a verdade no sentido daquele escudeiro, na verdade, ser uma mulher, né? Mas enfim, essa moça apaixonada arma uma emboscada e atenta contra a vida de Biondetta, e a partir disso o Álvaro passa a acreditar que aquela mulher é humana de fato e não um ser sobrenatural, afastando, portanto, aquele que era então o único impeditivo para a união definitiva dos dois, que é a natureza diabólica da Biondetta. E ao descobrir a possível humanidade de Biondetta, o Álvaro passa a questionar a humanidade dele próprio. E daí, sobre isso, eu gostaria de ler 2 trechos para vocês, que estão nas páginas 63 e 66 dessa minha edição aqui. Então é dito o seguinte: é esta a criatura, dizia comigo mesmo, que eu tomava por um fantasma colorido, um acúmulo de vapores brilhantes reunidos unicamente para impressionar meus sentidos? Como eu, ela tinha uma vida, e a está perdendo, porque eu nunca quis ouvi-la, porque voluntariamente eu a expus. Sou um animal, um monstro. E aí, entre as páginas 66 e 67, é dito o seguinte: o homem surgiu de um pouco de lama com água. Por que uma mulher não poderia ser feita de orvalho, de vapores terrestres e de raios de luz, dos destroços condensados de um arco-íris? Onde está o possível? Onde está o impossível? Veja, o tempo todo o protagonista fica, então, hesitando entre essas duas explicações para os eventos que lhe acontecem. Uma explicação possível, racional, e uma explicação impossível, irracional, sobrenatural. Mas, para que esses dois personagens continuem juntos, o Álvaro quer que a mãe abençoe essa relação. E é aí que se inicia aquela oscilação que eu mencionei antes, uma vez que a Biondetta faz parte da esfera, ou ela representa a esfera diabólica, desregrada e mística, enquanto a mãe do protagonista representa o polo oposto, quer dizer, um polo divino, normativo e racional. Racional porque é a mãe quem alerta o protagonista sobre os perigos daquela relação. E além disso, a presença da mãe é normativa por estabelecer os limites que não devem ser ultrapassados pelo protagonista, pelo Álvaro. E nesse sentido, não me parece à toa que a família do protagonista more na Espanha, já que foi a Inquisição espanhola que se tornou a mais proibitiva, a mais autoritária, pelo menos quando nós pensamos de modo mais geral sobre o que foi a Inquisição. E aí ficam os questionamentos. Será que essa paixão de Biondetta por Álvaro existe mesmo, ou tudo não passa de mais um truque do diabo? Será que tudo isso aconteceu ao protagonista, ou tudo não passou de uma projeção inconsciente do desejo que ele tinha de sair daquela esfera mais limitada, mais limitadora e mais racional da realidade, pensando no diabo como essa força que rompe não só os limites da própria racionalidade, por ser uma criatura sobrenatural, mas também que vai contra as restrições impostas pela religião e pela sociedade. E aí, para você descobrir as respostas para esses questionamentos, você vai ter que ler o livro, porque eu não vou falar mais nada quanto a isso. No fim das contas, toda a ambiguidade usada pelo autor na representação do diabo, que é então, como eu disse antes,
uma ambiguidade ligada ao fantástico como gênero literário, mas enfim, esse modo ambíguo de representar o diabo, na verdade, ajuda no processo de formação do protagonista, conforme ele vai se afastando cada vez mais de todos os limites impostos, não só pela sociedade, mas também pela mentalidade e pela criação cristã que ele recebeu, ligadas a conceitos como o conceito de pecado e o conceito de culpa. Com isso, o autor antecipa a imagem do diabo como um contestador da ordem social que depois ganharia força a partir do romantismo. E, se opondo ao racionalismo do século das luzes, o Diabo Enamorado acaba se enveredando por um caminho que se liga ao sobrenatural, ao onírico, ao delírio e, sobretudo, a uma realidade distorcida, incerta e que muda a todo momento. Por todas essas coisas, fica aqui a minha forte indicação para que você leia O Diabo Enamorado. É um livro que hoje em dia está meio esquecido, mas ainda assim eu acho que a leitura dele é bastante satisfatória, certo? É isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho na internet, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar ao algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.